Hoje o assunto é automimo. E eu amo falar desse assunto porque era um assunto que fazia muito parte da minha vida, né? Cadê vocês? Cadê vocês entrando? No meu curso, gente, de emagrecimento, tem uma live só sobre isso. Uma live não, uma aula só sobre automimo. E eu vou jogar essa live de agora pra lá também. Olá, começaram a entrar. Naira, Edilene, sejam bem-vindas. Deixa o Instagram aí chamando o pessoal aí. O tema hoje é automimo. É um tema que eu sou apaixonada porque mudou minha vida. Tem muita coisa, né? Praticamente tudo que eu falo aqui são coisas que foram muito úteis pra mim. Me fizeram muito bem, me ajudaram muito. E vamos lá. Olá, Lari, bem-vindas. Deixa eu esperar o Instagram chamar mais gente. Cadê vocês, meu povo? Vamos falar de automimo. Vocês sabem o que é? Quem já tá aí ao vivo, sabe o que é automimo? Tem alguma ideia? Querem arriscar? Automimo, Edilene. Olá, Suelen! Quanto tempo? Quanto tempo? Fala aí pra mim, o que vocês acham que é automimo? Vou esperar mais alguns minutinhos. Hoje, depois de tanto tempo, eu sempre tava almoçando depois da live. Hoje eu tive um tempinho, me deu uma fome e aí eu almocei antes. Tô de barriga cheia na live. Ei, Nath! Ei, Fernanda! Podem ir entrando. O que vocês acham que é automimo? Vocês podiam já ir escrevendo pra gente super aproveitar já esses minutinhos enquanto eu espero as pessoas chegarem. Ei, Rita tá sempre aqui. Ai, minha tia Sandra. Automimo é pra se conformar de comer sem precisar. Aí você tá falando pra que é? Essa é uma das possibilidades. Mas o que é? O que é automimo? Desculpa pelo que, Mari? O que você arrumou? Querendo saber o que a Mari arrumou que ela pediu desculpa. Ah, tá. Você não tá pedindo desculpa. Ai, que burra, gente. Que burra. Você tá falando que são desculpas, né? O automimo são desculpas, tá? Entendi. A Nath, atitudes confortáveis para nós. Sim. Sim, já estamos esquentando. Estamos esquentando. Amiga Marfisa! Que bom que você tá aqui. Dai. Então, gente. Automimo não satisfazer em tudo. Sim. O nome já explica, né? Eu vou aproveitar, gente, usar esses minutinhos até entrar mais gente, até o pessoal ir recebendo aí o aviso do Instagram que começou. Corrigir, muita gente fala o termo baixa estima ou autoestima, querendo dizer que tá com a autoestima alta. Aí eu vou aproveitar e vou corrigir. Autoestima é uma palavra dupla. É alto de própria. E alta ou baixa quer dizer muito ou pouco. Então, eu tenho uma autoestima alta, autoestima. Dá pra entender? Ou eu tenho baixa, minha autoestima está baixa. Então, eu sei que fica confuso quando a gente fala alta autoestima. Eu quero ver se você tem autoestima alta ou então baixa autoestima. Parece estranho, mas esse alta e esse alto são coisas diferentes. É alta com L e alto de própria com U. Então, não confundam, né? Não usem o termo errado. É baixa autoestima ou alta autoestima. Interessante essa informação? Ou é inútil? Talvez é inútil, né? Mas é porque muita gente usa errado e eu acho que a gente tem que compartilhar aí essas informações. Eu perguntei aqui pra quem já tava aqui o que vocês acham que é automimo. E aí eu
já ouvi algumas coisas, né? Que é quando a gente usa desculpas, que é quando a gente quer nos satisfazer em tudo. E aí vai ser super legal a gente entender isso de uma maneira mais clara possível pra gente ver, né? Tem gente que não vai querer cortar o automimo, tá tudo bem, né? Mas pelo menos sabe o que tá fazendo e aí decide da sua vida, o que quer fazer ou não. Já dá pra começar, gente? Temos aí 5 minutinhos que a gente entrou. Não captou, tia? Não capotei, mas eu entendi. Não captou, né? Porque autoestima é uma palavra como camisa, como quadro. Você não tem que cortar. Autoestima é o quanto eu gosto de mim. O quanto eu gosto muito, então eu tenho muita autoestima. E se eu tenho pouca, eu falo, eu tenho baixa autoestima. Eu tenho, o quanto eu gosto de mim é baixo, é pouco, entende? Então, autoestima é uma palavra só, tá? Não tem que tirar esse primeiro auto aí. Eu posso ter estima, aí é por outra pessoa. Eu tenho muita estima por você, tia. Isso quer dizer, você é uma pessoa que tem muito valor pra mim, que é importante pra mim. Agora, a própria autoestima é que é uma palavra dupla, entendeu? Jéssica, quanto tempo, né? Maíra, Desirê Personal, Tânia. Então, gente, vamos começar, certo? Acho que deu tempo de avisar quase todo mundo. Expliquei um pouquinho aí do termo correto, de como se usar o termo alto ou baixa, né? Autoestima. E vamos começar. Eliene, nossa rainha do desafio, os melhores resultados, pessoa mais disciplinada nos desafios que a gente faz junto com a Bruna. Então vamos lá. Por que eu resolvi falar de automimo hoje? Primeiro porque, né, como eu já falei aqui em algumas lives, eu tento escolher assuntos que me marcaram, que fizeram toda a diferença na minha vida, que pra mim são importantes, né? Foram importantes em todo o meu processo de amadurecimento. Então, são coisas que eu vejo assim, nossa, direto eu lembro disso, eu faço até hoje um dos exercícios de autoestima, contra o automimo, né? Então, eu acho muito válido compartilhar com vocês coisas que eu considero importantes e relevantes pra mudança mesmo. E o automimo foi uma dessas coisas, né? Então, vamos lá. Auto é próprio. E mimo vem de mimar, né? Criança mimada, geralmente a gente usa pra criança e tal. Então, mimo tem a ver com fazer as vontades. Então, sou eu mesmo, eu próprio, fazendo as minhas vontades. Isso é automimo. E às vezes quando a pessoa ouve sobre isso, ela fala assim, não, eu não sou mimada. Não sou mimada. Meus pais não me deram nada na mão, meus irmãos nunca fizeram nada por mim, meu marido não faz nada por mim, e eu me viro com as minhas coisas, eu não sou mimada. E a pessoa acha que ser mimado é uma pessoa que tem todas as vontades satisfeitas. E nem sempre é isso. Isso também é ser mimado. Mas ser mimado eu ser mimada é o fato de eu querer que as coisas sejam sempre do meu jeito e ao meu gosto. Isso já é ser mimado. Não necessariamente eu preciso ter essas vontades satisfeitas. Faz diferença isso pra vocês, isso que eu tô falando? Porque a gente acha mesmo que ser mimado tem a ver com os outros fazerem as minhas vontades ou eu fazer as minhas vontades. Mas muitas vezes o ser mimado é o fato de eu querer que seja do meu jeito e não aceitar. E às vezes fazer de um outro jeito achando ruim. Bravo, porque não é do meu jeito. Você faz o que precisa fazer. Mas não quer dizer que você goste ou que você tenha aceitado que é assim e pronto, e tá fazendo de boa. Faz diferença, não faz? Pra mim, pelo menos, faz muita diferença. Porque eu percebi que eu era mimada. Nessa daí que eu percebi que eu era mimada. Que eu queria fazer sempre do meu jeito. Gente, eu acordava de manhã, mas era uma lamentação. Era um chororô de... Ai, que sofrimento, por que acordar cedo? Que um dia eu vou mudar isso, vou ter um emprego, que eu não vou precisar acordar cedo. Por quê? Não. E aí eu ia me lamentando. E nem por isso eu deixava de acordar cedo. Estudei a minha escola a vida inteira cedo. Depois, trabalhei, né? Meu emprego, eu tinha que abrir e fechar a loja, eu tinha que ir de manhã. Então, assim, eu precisava acordar cedo. Isso quer dizer que eu não era mimada? O fato de eu ir fazendo birra interna, nunca sai batendo nas coisas não, tá, gente? Mas eu fazia uma birra interna. Eu me lamentava absurdamente, assim, era um sofrimento. Não sei se conseguem perceber como tem mimo aí? Porque eu já quero quebrar um monte de desculpas aí que vocês vão, mas eu não sou mimada, não. Será?
Ah, Psy, concordo e acredito também na falta de maturidade dos mimados. Sim, isso aí. A Maiane, que saudade de Maiane. Maiane trabalhou com a gente há alguns anos. Foi uma bênção de Deus na nossa vida. Foi na época que o papai faleceu. Eu precisava muito de uma pessoa para me substituir. Essa menina apareceu lá com o currículo e foi uma bênção, me ajudou muito. Aí eu já te achava perfeita nessa época. Sempre elogiava eu falava Barbie, né? Eu lembro que você falava, eu era loira na época. Enfim, foi muito bom. Então vamos lá. Entendemos o que é o automimo? Que é o fato de eu mesmo satisfazer as minhas vontades. Ou mesmo que eu não satisfaça, é o fato de eu querer satisfazer todas elas. Esse desejo constante, contínuo de satisfazer todas as minhas vontades. Beleza? Em que isso atrapalha a nossa vida, gente? Por que fazer uma live para falar sobre isso? Porque é por isso que você não emagrece. Por isso que você não acorda cedo. Por isso que você não junta dinheiro. Por isso que você não se arruma muito, não tá uma pessoa bonita. Por isso que você... Deixa eu ver o que mais. Cede muito à procrastinação. Seus projetos, eles não andam. É por isso. Por isso que é importante falar. Porque o tempo inteiro, quando existe o conflito entre a minha vontade e o que precisa ser feito, eu escolho a minha vontade. Ah, o bicho pegou mesmo, eu sou obrigada a fazer. Eu faço, entre os dentes, achando ruim, porque eu preciso fazer. Igual eu, quando eu acordava cedo, pra ir trabalhar. A Maiane, te amo. Eu também te amo, Mai. E aí, gente? Entenderam a importância de a gente falar sobre isso? Quero vocês interagindo, tá? Adoro quando vocês falam. Esse é o legal pra mim da live, é essa troca. O que a gente acha de uma criança mimada? O que incomoda na gente uma criança mimada? Porque ninguém quer, né? Quando fala assim, nossa, fulano vai trazer o filho, mas o filho dele é mimado. A gente já fica meio assim, que saco, né? Que saco, não queria. Por quê? Porque faz pirraça quando não tem o que quer. Porque reclama de tudo. Porque se não tá perfeitinho do jeito que ele quer, alguém tem que deixar do jeitinho que ele quer. Ai, o volume não tá bom, não é esse desenho que eu quero ver. Não, nada, nunca tá bom. Por isso que é um porre. E aí que tá o problema. Carol, comecei agorinha. Fica, pode deixar que eu vou salvar a live, mas fica que você não perdeu muita coisa não, tá? Depois você vê só o iniciozinho. E aí, a gente não gosta da criança mimada. Ela incomoda, ela é insuportável. E por que às vezes a gente faz isso com a gente? A gente faz as nossas vontades, se mima, e aí a gente fica o quê? Um serzinho insuportável, só que adulto é ainda mais feio, né? É ainda mais feio o adulto mimado, o adulto insuportável, cheio de vontades. E aí, tudo hoje, gente, é voltado pro nosso prazer. Tudo. A gente não tem um trabalho de quase nada nessa vida e olha que a gente reclama, tá? A gente não anda mais a pé. A gente vai de carro, de Uber. Quem não tem carro vai de Uber. Ônibus até a classe média, baixa, sei lá se existe isso. Uma classe, sei lá, C, já não anda de ônibus. É só pra pobre mesmo. Uma classe um pouquinho melhor anda de Uber pra todo lado. Porque, ônibus é super desconfortável. Roupa, gente. Se eu visto esse vestido aqui e ele tem uma costura aqui que tá me incomodando, eu passo pra frente. Eu não uso mais, tá me incomodando. Se a gente sente isso aqui de calor, pô, não tem um ar-condicionado? Liga esse ar aí. Mentira, é verdade. Senti um friozinho, preciso de uma coberta. Preciso de um casaco. Não fico aqui nesse lugar tão frio. Botou alguma coisa na boca, não é a textura que você gosta, não é o sabor que você mais gosta, não come. Não é assim, o trem é horrível, eu não como. Às vezes o negócio não é muito saboroso. Ai, não quero isso não. Ai, Bianca, pronto, já ganhei a live. Acabo de me perceber menina mimada, birrenta, interna. Yes! Vamos fazer festa, gente? Bi, já valeu a live, tá? É exatamente isso, é pra gente se perceber. Esse é o primeiro passo. Se perceba pirracento, birrento, dramáticozento, mimizento. É isso que a gente é muitas vezes. E é por isso que a gente não consegue sair do lugar. Porque tô sentada no sofá.
E aí eu lembro, caramba, eu tenho que lavar a louça. Eu falo, não quero lavar essa louça não, porque eu estou entrando numa discussão, minha vontade e o que precisa ser feito. E o que eu faço? A minha vontade, eu me torno preguiçosa. Eu estimulo a minha preguiça. Ou a minha procrastinação. Depois eu faço, né? Depois eu faço. Fazer agora? Ter que levantar daqui, desse quentinho do sofá, tô vendo meu negócio. Deixa pra depois eu vou lá. E aí a gente se torna procrastinador, preguiçoso, não consegue fazer uma atividade física, não consegue comer uma salada, uma comida que às vezes não é tão atrativa quanto um hambúrguer ou um sorvete, não consegue acordar mais cedo do que o seu corpo está pedindo, não consegue tomar um banho gelado, não consegue beber um café sem açúcar. Ó, a Nath também. Ei, Nath, adoro vocês percebendo. Adoro. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Principal, eu abordo muito aqui e é a forma que a gente mais se mima. Comida. A gente adora o doce, a gente adora o trigo, a gente adora comer sem limite. Eu quero os excessos, eu quero comer. Se alguém te fala assim, você pode comer, só que é um quadradinho. Putz, já vou fazer pirraça. Ai, não, mas eu queria... Não. Internamente, a gente não fica puto. Eu fico putíssima. Ainda sou mimada, tá, gente? É um trabalho. Fico puta de não poder comer o que eu quero. Dá raiva de não poder exagerar. Eu queria comer o hambúrguer, comer a batata com cheddar, tomar um sorvete depois e ficar magra. Mimado não é assim? Ele quer tudo. Ele quer tudo do jeito dele, para o bel prazer dele. Então, comida é um dos principais. Por quê? A gente quer comer o que a gente quer, com liberdade, com excessos, sem limitar de forma alguma, que agrade ao meu paladar, que a textura agrade ao meu paladar, tem que ser o sabor, a textura, tudo, tá? Porque se você comer e falar, o gosto é bom, mas tem a textura meio... Aí não quero. Não, essa textura pegajosa... Não é assim? Fala a verdade. Deixa eu ler o que vocês estão falando. E quando nossos pais nos mimam? Tenho 20 anos e sempre trabalhei em eventos. Chegava em casa 4, com aulas 8. Minha mãe vivia mandando eu parar, falando que eu preciso descansar. Aí tem que ser mais forte ainda, né? Óbvio que se a gente tem alguém pra mimar a gente, o nosso corpo já tá doidinho pra fazer a própria vontade. E aí nossos pais ou quem tá à nossa volta nos estimula, a nossa força de vontade tem que ser ainda maior. A nossa vontade daquilo tem que ser ainda maior. Mas é totalmente possível, tá, Rafa? Totalmente possível, você consegue. Ei, Bru, Viana. O pior disso é depois vir a dor na consciência e o arrependimento. Pois é, porque a gente faz sabendo. E aí eu vou dar um exemplo pra vocês, que às vezes a comida, né, essa coisa da comida, ou de dormir até tarde, da preguiça, de não ter feito o negócio no prazo que tinha que ter feito, gera culpa. E aí eu vou falar pra vocês a analogia que é melhor pra se fazer, assim, que eu vejo que é muito fácil desenhar, é com dinheiro. Por que tantas vezes eu consigo falar não pra alguma coisa que eu quero comprar porque eu tô sem dinheiro? E pra comida a gente não fala. E pra certos prazerezinhos na vida a gente não fala. Por que a gente leva tanto não, sabe? Vou tirar um print aqui da tela pra eu salvar. Então, porque, sabe, a gente vê que às vezes com dinheiro a gente consegue, né? É raro eu ver pessoas que são muito consumistas, que tem algum transtorno de consumo mesmo, sabe? Mas com comida é muito comum, sabe? Os exageros. Já fui muito mimada após a morte da minha mãe. Vai, vida me bateu demais. Me perdi aqui. Hoje sou mais forte e determinada. A vida bateu demais. Hoje sou mais forte e determinada e trabalho em um lugar que só mexe com família. Ai, que legal, Eliane. Dá pra ver que você é muito forte. Pelo desafio mesmo, né? Aqui em casa ainda tenho sabotadores da minha dieta, atrapalham. Su, faz sentido não termos sido mimados na infância e agora sabemos... Perfeito, Dai, pergunta perfeita, tá anotadinha aqui, que é o momento em que eu vou falar da onde isso vem, tá? Eu vou falar disso. Daqui um minutinho eu vou falar. Bem-vindo todo mundo, deixa eu ver se tem mais pergunta. Meu Deus, como sou mimada, tô rindo aqui, mas é de nervoso. Adoro, gente, adoro vocês estarem percebendo que são mimados, adoro. Porque nós somos mesmo, tá? E aí tem esses dois casos, aí eu tô dando exemplos pra vocês, vou terminar de dar mais alguns exemplos, olha só. Comida, paladar, né? Não fazer atividade física, não fazer coisas que exijam esforço físico. Gente, se a gente entrar num carro hoje, pensa comigo, que não tem vidro elétrico, é capaz da gente reclamar. De ter que fazer isso aqui, ó. Nossa, gente, tem que ficar fazendo isso aqui com o braço? É mentira, é verdade?
Se a gente vai numa casa que o controle remoto não tá funcionando, você tem que levantar pra mudar o canal da TV, você reclama. Se você vai beber uma água, ela não tá na temperatura que você gosta. Eu, por exemplo, eu gosto muito gelada, então eu tenho essa caneca aqui, e a gente tem um copo Stanley também, comprei com minha amiga Cândida, que vende essas coisas na distribuidora dela. Eu jogo gelo aqui dentro e esse trem tem que estar muito gelado, porque eu gosto de água muito gelada. Se você me der uma água a temperatura ambiente, eu não bebo não. Bebo não, gente, eu gosto de água gelada. Não gosto de água sem ser gelada, não. Olha o nível do nosso mimo. E eu sei que não sou só eu. Eu sei que não sou só eu. Eu sei que vocês a mesma coisa. O ligar o foda-se seria um alto mimo? Isso também pode ser, depende da situação, claro, mas pode ser, sem dúvida. Pra quê? Em que você tá? Ah, chutou o balde pra dieta? Com certeza, alto mimo, não quero me esforçar mais. Ah, chutei o balde pro meu trabalho, se o patrão quiser me manda embora. Alto mimo. O negócio começou a apertar pro meu lado, eu quero fazer a minha vontade. A minha vontade é não ter dor de cabeça, não ter estresse, não me incomodar. Não quero isso na minha vida. E aí você chuta o balde, sim. Se poupar de conflitos também. Por quê? O conflito, gente, aí eu vou dar o exemplo de criação de filho, por exemplo. O conflito é inevitável pro nosso crescimento. E muitas vezes os pais evitam conflito, porque isso dá trabalho pra caramba, e mimam os filhos. E na verdade, eles estão se poupando. Eles estão ferrando com a vida dos filhos e se poupando. Ai, dá tanto trabalho falar, não, dá logo 2 sorvetes pra esse menino. Ao invés de eu educar ele e falar, não, é um só. É uma vez na semana só. Você quer agora? Beleza, mas é uma vez na semana só. E aí, é difícil falar isso porque o seu filho vai fazer pirraça, seu filho vai brigar, seu filho vai espernear, e aí você não quer, né? Então, dá um trabalhinho. Concordo. Só que aí a forma de me mimar é falar, não, deixa, quando ele ficar mais velho, aí eu passo a bucha pra uma criança de 4 anos, pra uma criança de 7 anos, eu passo a bucha que é minha, que é de criar essa criança, eu passo pra ele. Eu dou qualquer coisa pra me poupar desse trabalho e aí deixo ela resolver esse problema depois. Sobre, por exemplo, leitura, né? O filho não gosta de estudar, eu passo a bucha, quando ele estiver mais velho ele estuda, ele aprende a ler. Ah, se eu vou ter que ler, eu vou ter que sair da minha zona de conforto, eu vou ter que começar a ler, para que o meu filho veja o exemplo em mim da leitura e queira estudar também. Ah, não, então deixa. Alto mimo, faço só as minhas vontades. Voltei a fazer uma placa pra mim escrito, pare de ser mimada. Tô igual a Carol, rindo de nervoso. Antes de ser mãe eu era mimada, só fazia o que queria e na hora que queria. Maiane, perfeito. Às vezes... Tudo bem que, às vezes, a pessoa tem filho ou arruma um emprego que cobra muito, tem alguma demanda, alguém adoece na família que demanda muito de você, você continua mimada, tá? Mas uma das formas de sair do alto mimo é essa, é a necessidade. Mas como eu falei, eu tinha necessidade de acordar cedo, mas eu ia bufando, eu ia me lamentando. Então, às vezes, igual você falou, tem que fazer as coisas por causa do Pedro, mesmo sem vontade, ok. Mas a questão é transformar isso aí. Eu não faço mais me lamentando, ai, que saco, ter que acordar de madrugada, cuidar do meu filho. Não é pra ser assim, sabe? A gente tem que aprender a lidar com o sofrimento sem que a gente faça mais drama ainda em cima disso. Estou adorando, que bom. Então, vamos lá. Outra coisa super comum que é alto mimo, soneca no celular. Você tem um horário pra despertar, e aí o que você faz? Você põe meia hora antes pra você poder ficar lá na sonequinha, que é o quê? Ai, não quero levantar agora, não quero. Ai, que difícil levantar. E você fica ali naquela lamentação igualzinho criança pirracenta. Eu estou dando exemplos, tá, gente? Como a Nath colocou ali, às vezes chutar o balde que você chuta é alto mimo também. Tô falando alguns mais comuns do dia a dia. Faço com amor, isso aí, Eliane, ontem mimei minha filha e lembrei de você. Gente, pode mimar de vez em quando, né? A gente mesmo e os filhos, de vez em quando pode. A exceção nunca é o problema. Lembrem-se disso, a exceção nunca é o problema é a regra. O problema é o que você faz todo dia tem alto mimo, todo dia você faz aquele negocinho que você gosta muito, vez ou outra ligar a soneca, vez ou outra tomar aquele banho bem quente, vez ou outra botar um açúcar no café, vez ou outra, né, só comer na viagem, eu vou lá e como só o que eu gosto. Problema não. De jeito nenhum, nós não somos bichos. Vou falar disso também, nós somos seres humanos, a gente gosta de saciar nosso prazer, assim, com supérfluos também, tá? Não tem problema. O problema é sempre a regra. O que você faz via de regra? Ei, Darly. Então, vamos lá. Outra, só usar roupa confortável.
Tem as pessoas que falam assim, mas eu quero roupa confortável. Aí anda sempre de moletom, sempre com as blusas jogadas, não usa sutiã, não usa, sabe, certas coisas, não faz alguma coisinha no cabelo ou maquiagem. Maquiagem é desconfortável, né, gente? Ficar com a cara melenta e você não pode ir lá no banheiro lavar o rosto. E eu não tô falando que você tenha que fazer essas coisas. Se você não gosta, você não tem que fazer. A questão é a seguinte, às vezes a gente deixa de fazer, eu deixo de me vestir mais bonita, eu deixo de me vestir no meu estilo, no estilo que eu gosto, eu deixo de passar uma maquiagem que eu acho maravilhoso, por quê? Porque eu não acho confortável. Entendeu? Você não precisa querer andar de escarpão, querer passar maquiagem, querer fazer hidratação no cabelo, não é isso que eu tô falando. Mas se você quer, você não pode deixar de fazer porque não é confortável. Ou se você nem gosta muito desse estilo que você se veste, mas você faz isso porque é o mais confortável, pode saber, esse é um tipo de automimo. A gente não consegue hoje, gente. Eu lembro quando eu comecei a estagiar na área do direito, mais de uns 10 anos atrás, misericórdia, tô velha, né? Quando eu comecei a estagiar na área do direito, eu fui trabalhar no escritório de advocacia e eu ia de social, camisa de botão, uma calça social e eu usava um escarpão, sapato fechado. E eu achei assim, que eu ia sentar no escritório, fazer petição, mas não, né, gente? Eu tinha que ir no centro de Vitória, subir e descer morro, pegar ônibus. Teve um dia, gente, sério, eu não tô exagerando. Eu acho que foram 7 ônibus que eu peguei em um dia. Durei pouco lá, né? Claro, mimada, você acha que vai dar certo? Não vai, né? Chegava em casa quase que chorando. E, gente, o meu pé dava bolha, foram alguns meses só. Mas eu chegava em casa, eu olhava pro meu pé, do meu pai senti pena. Meu pai, que geralmente pegava pesado, meu pai sentia pena. E aí, hoje, gente, eu fico pensando, hoje a gente nem põe no pé um sapato que machuca. A gente nem põe no pé. Botou, não encaixou perfeitamente, tem chance de machucar meu pé, eu não uso não. Só que vocês têm noção de que antigamente, o que nossos pais passavam? O que nossos avós passavam? Não tinha vidro elétrico do carro, não tinha nem carro. Eles andavam tudo a pé, quilômetros e quilômetros, e sem reclamar. E por que será que eles são mais fortes hoje? Por que eles não se lamentam? Por que nossas avós, nossas mães conseguiram criar 12, 15, 8, 3 filhos, sem babá, sem empregada, trabalhando fora às vezes, sem reclamar, sem resmungar. E hoje, para criar um filho com babá empregada, a gente quase morre. Porque isso deixa a gente frágil. Eu não consigo conviver com o desconforto de uma roupa. Eu não consigo abrir o vidro do carro assim, eu reclamo. Vocês têm noção do tamanho do nosso automimo? Do quanto a gente fica fazendo as nossas vontadezinhas, alimentando as nossas vontadezinhas? Mas é muito, é muito. Eu falei já, né, do calor e do frio, não consigo conviver com calor, não consigo conviver com frio. Ai, tá calor, liga o ar imediatamente, tô quase morrendo, reclama. Ai, tem gente que fala, não consigo comer sem beber alguma coisa. Você já ouviu falar? Tô comendo, mas não me desce sem ter uma aguinha do lado, sem ter um refrigerante. Ai, dá até dó, né? Coitadinha dessa pessoa frágil que não consegue comer sem beber. Ou então comer coisas que não gosta. Aqui, ó, postei aí meu último story foi isso. Há 2 anos atrás eu tava botando um trem verde na minha boca, eu não lembro nem o que era, que eu postei, que foi um marco, que tava botando na minha boca. Primeira vez que eu não tirei a salada de um sanduíche, que foi nesse processo aí de 2 anos e meio que eu venho passando, 2 anos e meio atrás, de lá pra cá, né, de janeiro de 2018 até hoje. Então, 2018 inteiro, 2019 e agora metade de 2020. A primeira vez que eu comi um sanduíche que eu não tirei a salada, foi uma vitória, um marco, que eu consegui enfrentar essa luta de colocar na minha boca, sentir no meu paladar um sabor que eu não gostava e mesmo assim comer. Esse é um automimo interessante também. Não se importar em estar apresentável, bonito para os outros. Isso parece tanto empoderamento, né? Mas na verdade, gente, todo mundo gosta mais do bonito. Se você puder escolher a sua casa, uma bonita ou uma feia, você escolhe a bonita. Se você puder escolher uma roupa bonita ou uma feia, você escolhe a bonita. Se você precisa escolher um carro bonito ou feio, você escolhe bonito. Viajar para um lugar, você vai procurar o mais bonito, porque a beleza importa. Beleza é importante, beleza não é futilidade, beleza faz bem, ver coisas bonitas faz bem, você sai com o astral melhor daquele ambiente ali. E aí, quando a gente fala assim, eu vou me arrumar nada, dane-se que me arrumar o quê? Sabe o que você tá falando? Eu não me importo se eu vou incomodar os outros com a minha estética relaxada. Não me importa, não tô nem aí, tô preocupada comigo, com o meu prazer. O meu prazer é ficar desse jeito. Egoísta.
Pesado isso? Vocês acham pesado? Eu acho. Deixa eu ver. Carol, Su, meu primeiro trabalho no hospital, durei menos de um mês e saí correndo, não aguentei não. Carol, não te julgo, não te julgo. Fernanda, verdade, Su, ainda ficamos bravos quando nossos mimos não são satisfeitos, é isso. Exatamente, a gente fica super bravo. Se não for aconteceu do meu jeito, eu até posso engolir por uma necessidade. Às vezes a gente engole por necessidade, mas não porque a gente amadureceu. Às vezes a gente engole porque preciso engolir, como eu falei pra vocês. Eu acordava cedo e ia trabalhar, mas eu me lamentava todos os dias por isso. Eu me lamentava sempre, eu sofria sempre por isso. Era uma coisa que me trazia sofrimento. Então, às vezes não fazer serviços básicos de casa. A gente não consegue, às vezes, forrar uma cama. Tô falando que eu tô falando pra vocês, mas eu tô falando que eu ainda tô no processo, né? Então aguenta aí. Não forrar uma cama. Largar uma louça dias fedendo na pia, não tirar um lixo. É uma coisa que eu tenho feito agora, né? Na quarentena a gente ficou um bom tempo sem a nossa faxineira e agora a gente reduziu pra ela vir menos. Então, assim, fica muito cabelo no chão de casa. E antes, eu quase pulava o cabelo, né? Hoje, gente, eu vejo o cabelo, eu falo, Suelen, cata esse cabelo. Cata, olha só, você tá deixando a casa suja porque você tem preguiça de abaixar e catar um pouquinho de cabelo. Pegar um papel, umedecer ele, passar assim, ó, tirar, dar uma varridinha na casa. Serviços básicos de casa, às vezes. E, como eu já falei, a preguiça e a procrastinação. A preguiça nada mais é do que um automimo, assim como a procrastinação. A preguiça, ela dura mais tempo, a procrastinação a gente só adia, sabe? A preguiça a gente deixa de fazer e a procrastinação a gente vai adiando. Então, eu defini que eu vou fazer atividade física. Desculpa, gente. Quase que deu um refluxo aqui. Aí eu decido que eu vou fazer atividade física. Aí eu vou, adio, falo que eu vou 6 horas da manhã, aí dá 7, aí dá 8, aí dá 9. Aí eu acabo indo assim nos últimos minutos, saio meio desesperada da minha parada, isso foi procrastinação. E o que é isso? Eu sentei e falei, ai, não quero ir agora. A verdade é que era isso que você tava sentindo, não tô afim de ir agora. Ai, não era minha vontade de ir agora. Aí você fica nessa lamentação, acaba decidindo ir. E quando você é preguiçoso, que é um grau mais elevado do negócio, você simplesmente não vai. Você tá até hoje sem fazer sua atividade física por causa de preguiça. E o que justifica essa sua preguiça? O automimo. Nath, obrigada. Tomou uns tapas na cara aí também? Eu tô dando na minha também, tá, gente? Não pensem que eu tô dando tapa só em vocês aí, não, porque eu tô levando uns aqui também. Vocês acham que dessa lista que eu passei pra vocês, acordar cedo, fazer atividade física, comer, calor e frio... tem um aqui que eu acho que eu não falei. Tomar vários banhos no dia. Eu tenho uma tia que ela toma uns 200. E ela fica assim, adora ficar fresquinha. Esse é um tipo de automimo. Porque se a gente for olhar o que a gente precisa mesmo, e que muitas vezes precisa lidar com desconforto, é de sentir um pouco de calor, de estar um pouquinho colando assim, e sentir isso faz parte, né? Não dá pra viver só sentindo esse prazer, não, sabe? E também tomar banho quente. É um outro que eu acho que eu pulei. Eu acho que esse do banho, tomar banho quente. Às vezes a gente precisa botar um banho gelado assim no dia pra falar assim, ô meu bem, acorda aí, tá? Não são suas vontades todas vão ser satisfeitas, não. Tem hora que você tem que falar não pras suas vontades. E aí, da onde que isso vem? Pergunta que a Dai fez mais cedo aí, uns minutinhos atrás na live. Da onde que isso vem? Em primeiro lugar, vem da busca que nós temos pelo prazer. Nós vivemos buscando por prazer em tudo. Eu quero comer o que eu gosto, vestir o que eu gosto, estar num grupo que eu gosto. Eu quero que as pessoas falem o que é bom para os meus ouvidos, né? Então, eu quero me satisfazer. É uma busca por prazer. O primeiro ponto é esse. Mas também é muito comum que pessoas que nunca foram mimadas sejam mimadas hoje, por alto mimo. Por quê? Porque talvez nunca foi mimada quando criança, talvez até foi o tal filho rejeitado, sabe? Talvez foi aquele filho que foi mais deixado de lado e quando ele era criança ele fez um combinado com ele. Quando eu tiver dinheiro, ou quando eu puder acordar no horário tal, ou quando eu puder comer o que eu quiser, quando eu puder comprar, eu vou comer o que eu quiser. Eu vou comprar tantas roupas eu quiser. Eu só vou usar coisas de marca. Ou eu só vou fazer tal coisa. Exatamente porque não tinha suas vontades satisfeitas quando era criança. Suas vontades satisfeitas quando era criança. Ele traz isso para a vida adulta como um merecimento. Eu mereço isso, sabe? Eu fiz esse combinado comigo de que eu me trataria com carinho. De que eu seria bondoso comigo. De que eu não ia precisar mais falar não para mim mesmo. Então tem tudo a ver com o que você falou, viu, Dai?
tudo a ver. Volta lá atrás no seu passado. Então a gente pode estar repetindo. Nós fomos mimados quando éramos crianças e aí a gente gosta muito de ser mimado, né? E mantém esse padrão. Ou muitas vezes é o oposto. Eu não fui mimado e eu falei pra mim várias vezes. Como saber a diferença? Só toma um banho quente, tia. Pode incluir um banho gelado de vez em quando, só pra te acordar pra vida. Você vai ver que é bom. E como saber a diferença? O limite entre aquela autopreservação por sobrevivência, manter a sanidade mental, que seria algo necessário, e o automimo. Para de falar de mim em público, por favor. Eu juro que não é de você, Dai. Acho que tem muita gente se encaixando. Vamos lá, Nath, sua pergunta. Como saber a diferença? Você precisa se perguntar a diferença entre gastar... Vamos lá, vou dar um exemplo, né? Eu ganho 5 mil por mês, meu salário é 5 mil. Se eu gasto os 5 mil com o meu prazer, eu preciso me perguntar se isso é mimo? Ou já tá muito claro que isso é mimo? Agora, se eu gasto, pago minhas contas, faço o que eu tenho que fazer, cumpro, e aí sobra um dinheiro além do que eu junto e eu gasto para o meu prazer. É muito claro que isso não é automimo, certo? O que eu quero dizer com isso? Quando é automimo, você percebe o exagero. Você percebe que ele é feito cotidianamente, continuamente, diariamente. Todos os dias é um cafezinho com açúcar, todos os dias todas as minhas refeições são prazerosas, todos os dias os meus banhos são relaxantes, todos os dias eu me preocupo com o que eu quero vestir e não com o que eu acho que vai ser mais apresentável para aquela ocasião, para aquele ambiente. Todos os dias eu resmungo de fazer o que tem que ser feito, eu reclamo, eu me lamento de fazer o que tem que ser feito. Se isso é na maioria do tempo, você é extremamente automimado. Mas se vez ou outra você fala, hoje eu quero, viu? Hoje eu quero comer um doce. Mas isso é raro, Su. Isso aí não é nem 30% das minhas refeições. Não dá pra falar que é automimo, né? Pega uma criança. Ela pediu hoje pra brincar na rua, você falou não. Ela pediu amanhã de novo, você falou não. Ela pediu depois de amanhã e você falou, beleza, vamos. De 3 vezes, uma você falou sim. Será que essa criança vai ser mimada? Acho que não, né? Ela ouviu os nãos. A questão é que a gente não fala não pra gente. Você viu o tanto de exemplo que eu dei e que a gente se enquadra em vários desses? A gente não faz atividade física. Quando faz, a gente pegou um pouquinho mais pesado. Já fica... Eu sou uma dessas. Botou 5 quilos, beleza. Botou 7, eu já... não, 7 é muito pesado. 7 não, põe 5 de novo. Irlã e Guto que sofrem comigo. Me lamento de pegar pesado. De botar um peso pesado ali, me lamento, fico sofrendo, encho o saco dos meninos, não sei como é que eles me aguentam, reclamo. Não, mas eu vou pra academia, sim, eu tô me desprendendo desse mimo, sabe, eu tô aprendendo a não reclamar, mas antes eu não treinava, antes eu não comia uma coisa que eu não gostava, antes eu não acordava cedo, tudo um processo, né? Eliane, eu era tão mimada que eu tinha secretária pra fazer de tudo, e nisso cheguei a pesar 152 quilos, escuta essa, gente. E hoje, depois que a chave virou, emagreci 79 quilos. Ela emagreceu uma pessoa, um homem, tá? Ela emagreceu um homem. E faz tudo na minha casa e confesso que me liberta. Gente, fazer esses serviços de casa, mesmo esses bobinhos assim, eles são uma forma de você se livrar do automimo, tá? Eu sei, Dai. Eu sei que serviu pra você. Nayeli tá aqui, minha cunhada, falando que você só falou dela até agora. Gente, tô amando você se identificando. Hoje eu bebo café puro graças a você, Eliane. Obrigada. Célia, minha cunhada, está se identificando com tudo. Que maravilha, que ótimo. Então, vamos lá. Isso costuma vir da nossa infância, de comandos que a gente passou pra gente lá. Vocês vão ver que todas as minhas lives eu vou fazer esse comentário sobre a infância, de que na infância a gente realmente tem a gente cria comandos, cria crenças ali que são muitas vezes muito fortes ao longo da nossa vida toda. E aí, por que é tão ruim? Por que você tá tirando aí 1 hora do seu dia pra falar pra gente sobre isso? Por que prejudica tanto? Primeiro porque, como eu falei, a gente fica bem fracassado na vida, porque você não consegue chegar no corpo que quer. Você não consegue criar um hábito de estudo que você gostaria. Você não consegue trabalhar um pouco a mais, ou ficar num ambiente que é desconfortável, usar uma roupa um pouco desconfortável. Isso tudo te prejudica. Primeiro que você vai se prejudicando ao longo da vida. Você vai se tornando uma pessoa insuportável. Segundo, porque a gente acaba virando pessoas muito frágeis. E aí eu vou usar o famoso termo mimizento.
a gente fica muito mimizento, muito fracote, muito frágil. Tudo. Gente, uma criança mimada não é assim? Mãe, quero água. Aí você fala, filho, espera um pouquinho. Quero água. Aí ele já começa a fazer birra. A gente é assim. Não aconteceu como eu quero. É uma fragilidade, é só uma água que eu pedi pra você esperar, meu bem. E quando você vê isso numa criança, até faz sentido. Ela realmente é frágil. Mas aí a gente olha um burro velho com 30 anos nas costas e lamentando, eu não queria comer alface. E aí eu faço birra e fico chateado, porque eu não queria comer alface. Que alface não tem o sabor que eu gosto. E aí a gente vira um monte de gente doente, um monte de gente que não ganha dinheiro, um monte de gente que nunca tem tempo pra nada que é bom, um monte de gente que só sabe ficar sentado vendo televisão. Por quê? Frágil. Porque se eu tiver que levantar da cama pra ir andar no calçadão, que é aqui do lado, que sofrimento. Ai, que dor de imaginar que eu vou ter que sair do meu sofá e entrar num banho gelado. Gente, vocês têm noção que quando a gente fala assim, tira o açúcar do café, tem gente que fala, eu não consigo? Não, mas me explica, como não consegue? O que vai acontecer? Você vai morrer? Você sente uma sensação de morte? Não, minha língua arde, minha garganta queima. Gente, quantos segundos dura tomar um café sem açúcar? Quantos minutos dura um banho gelado? Quanto tempo dura para forrar uma cama para você falar, eu não consigo? Olha o tamanho da nossa fragilidade. Qual é a dor de usar um sapato um pouco desconfortável ou vestir uma roupa que às vezes pinica um pouquinho? Qual o tamanho dessa dor pra gente falar, eu não consigo? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Muito bom ouvir as suas experiências, as suas dificuldades também. Isso dá uma sensação de proximidade que é possível conseguir. Viviane, né? Vivi, essas coisas que eu ensino aqui são coisas que eu estou aprendendo, sabe? E eu acho que uma das formas de eu aprender, de eu fixar, é eu ensinando. Então a gente acaba, eu faço bem pra vocês, o bem volta pra mim na mesma hora, é maravilhoso. Muita coisa aqui, gente, eu ainda estou num processo de mudar meu paladar, de aceitar isso, tanto que eu cozinho. Porque senão eu poderia ir em qualquer saladeria e comer. Mas não, uma cenoura só cozida. Desce não. Tem que ser um brócolis bem temperadinho com páprica, um queijinho ralado por cima, assado, para ele ficar crocante. Aí ele desce. Olha como é mimada. Olha o nível do mimo da pessoa, sou eu. Tá? Pode se aproximar bastante, porque eu sei que tá dando tapa aí, mas tá dando tapa aqui também. Minha mãe sempre me falou que eu era mimada e eu até hoje fico tentando provar que não sou. Talvez seja, né, Xi? Talvez seja. E agora você esteja enxergando que o mimo não é ter todas as suas vontades satisfeitas. Às vezes é querer que tudo seja feito de acordo com a sua vontade. Se não for, você faz birra. Isso é uma criança mimada. Ei, Jéssica, dói, mas é verdade. Pois é, sim. Tratar de depressão é muito importante para injetar mais ânimo. Sim, às vezes a pessoa também não tá conseguindo fazer certas coisas, gente, porque ela está doente, tá? Aí ela precisa procurar um psiquiatra, tomar um remédio, ter alguma ajuda para ela conseguir fazer. Nem todo mundo que não levanta a bunda do sofá para caminhar é só automimo. Tem um automimozinho aí, mas nem sempre é só. Faz total sentido na minha vida e super necessário ouvir isso. Que bom, Nath. Então, o prejuízo principal é esse. Nós nos tornamos pessoas frágeis e fracas, extremamente fracas. E vítimas, né? A criança mimada, ela é uma vítima. Mãe, olha o que você fez comigo. Vou salvar, pode deixar, Andréia. Vai ficar salva. Olha o que você fez comigo, olha o que o amiguinho fez. Não deixou eu brincar com o brinquedo dele. E não é uma vítima sem fim, o mundo tá contra ele, olha que como eu sou prejudicado pela vida. E a gente, muitas vezes, é essa pessoa. Extremamente vitimista, coitadinho de mim, que vida dura. Por quê? Porque eu acho que o mundo, que as pessoas, que tudo que tá me acontecendo tem que ser feito para as minhas vontades, para o meu prazer. A gente aprende e se acostuma. Eu achava terrível o café puro, tomo tranquilo. Aí você muda, tá, Ju? Aí agora o café já não é mais o seu acorda pra tirar do automimo. Aí você de repente entra pra um banho gelado de vez em quando, bota uma atividade física, põe o seu despertador pra começar mais cedo, despertar mais cedo. Por falar nisso, gente, eu tenho um e-book gratuito, tá? Que se vocês quiserem baixar ele, tá no meu canal do Telegram. Clicou no link ali do meu perfil, vai lá, canal do Telegram, e lá nos documentos vai ter um e-book gratuito de disciplina. Esse e-book te ajuda a sair desse automimo, porque tem vários exercícios lá de servidão, de adaptar paladar, são acho que 20 exercícios
pra você fazer assim, vai escolhendo um pra você fazer umas 2 semanas e tal. E assim, é bem bom, tá? Bem bom pra ajudar essa coisa do auto-mimo. A gente faz muito, aqueles exercícios lá são pra te ensinar a fazer coisas sem estar com vontade de fazer. É bem interessante, tá? A Bruviana, é isso mesmo, falar eu não gosto de ou eu não consigo é muito mais fácil. Estou em processo de experimentar alimentos. Toda semana eu posso experimentar um. E de 2 preparações diferentes. Perfeito, Bru, perfeito. Isso é sair da zona de conforto. Isso é falar, eu não vou simplesmente satisfazer a minha vontade. Eu posso não começar pelo mais difícil. Claro, isso é ser inteligente, né? Eu posso não simplesmente me obrigar a fazer algo e aquilo trazer um sofrimento maior, mas, pô, não consigo provar um café sem açúcar. Eu não consigo assim. Tá, eu vou dar um primeiro gole ou 3 golinhos sem açúcar, depois eu ponho açúcar. Tem gente que não consegue fazer isso. Queremos mudança sem sair da zona de conforto. Perfeito, amiga. Saudade de você, tá? Lívia tá com corona, gente, essa minha amiga. Trancada dentro de casa e mora sozinha. Fabiola, que bom você aqui. Não sei quem é Fabiola. É Fabiola Prates, bem-vinda. Sim, o despertar mais cedo ainda é duro. Essa será a próxima conquista. Perfeito, gente. Você pode ir mudando, sabe? Depois que o banho gelado fica fácil, depois que acordar cedo fica fácil, põe pra acordar um pouquinho mais cedo, põe pra vestir algum estilo de roupa que às vezes te incomoda um pouco, mas aceite o fato de que a gente precisa conviver com o desconforto, que se tá muito confortável tem alguma coisa meio errada. Tá muito confortável, você já pode achar estranho. E aí, quando a gente fala eu não consigo, a gente tá dizendo assim, isso é mais forte do que eu. E na verdade essa coisa ela não é tão forte assim. Eu que tô muito frágil. E a gente precisa se fortalecer, tá? Fortalecer o nosso emocional. E aí eu vou entrar num ponto que a Nath também perguntou ali em cima. Sobre essa questão do... Como saber se eu tô me cuidando, sabe? Se eu tô fazendo algo bom pra mim. E quando eu tô passando do limite, que na verdade eu tô me mimando. E aí você faz uma retrospectiva no final do dia. Chega no final do dia, olha pra você e fala quantas vontades eu satisfiz hoje. Ou quantas vontades eu não satisfiz, mas eu fiquei emburradinha porque eu não satisfiz. Porque eu queria ter comido hambúrguer tal no almoço, mas aí não, eu pedi uma salada. Mas assim, tô bicuda. Tô bravo. Faz um balanço assim de quantas coisas você passou no seu dia e quantas você falou não pra você e quantas você falou sim. Se teve mais sim do que não, provavelmente você tá se mimando. Se isso começa a ser recorrente, é o que eu falei, é a regra. A regra não é para satisfazer suas vontades, porque é assim que se cria mal uma criança. Fazendo na maioria das vezes as vontades dela. E muitas vezes vontades que não deveriam ser satisfeitas. Enrolar para levantar da cama e isso gerar um atraso, isso não deveria acontecer. O certo é comer de forma saudável, mas aí eu cedo e fico comendo sempre de forma não saudável, tá errado. Você ceder para as suas vontades erradas, tem um problema aí. Eu deveria comer um prato de, sei lá, 350 gramas, e aí eu faço um pratão de 500. Tô passando do ponto, né? A gente precisa aprender a lidar com o mínimo de sofrimento diário. E aí, o que eu faço todos os dias, eu nunca gostei de café, nem adoçado. Então, vocês têm noção de que eu realmente não gosto de café, né? Nem o adoçado, nem com muito açúcar, nem melado, nem com canela. Eu não gosto de café. Todos os dias pela manhã, sem a menor necessidade, vamos dizer assim, eu escolho tomar um café frio e amargo, puro. Por quê? Eu sinto que esse padrão, né, me traz pra minha realidade. Além de eu acordar mais cedo do que eu gostaria, de eu acordar um certo sofrimento, eu acordo já tem 1 ano e meio às 5 da manhã. Independente, na pandemia, eu e meu marido continuamos acordando, sem atividade física continuamos acordando. É algo que nos faz bem hoje, mas no início eu sofria pra caramba. Hoje acaba acontecendo natural, final de semana às vezes acordo, mesmo que não seja 5, acordo 6, 6h20, por aí tô acordando. Mas não vou dizer que é confortável, mas hoje é um pouco mais fácil. Então, a gente precisa... Eu faço isso logo de manhã. Eu acordo cedo, no horário que eu não gostaria, não fico enrolando muito na soneca. Pronto, pego o meu café puro e bebo, assim, careta, tá? Criancinha mimada reclamando. Bebo fazendo careta. Todos os dias. Que é uma forma de eu falar pra mim mesma, Suelen, o mundo, as pessoas não estão aqui para te agradar. Você está nesse mundo pra fazer coisas que muitas vezes não são o que você quer. Sabe? É uma forma de eu me tornar mais forte. Depois, quando eu for comer um brócolis, vou até achar o brócolis bom depois desse café amargo.
Depois, quando eu puder comer uma comida saudável, mas nem tão saborosa, mas muito mais saborosa que o café, eu dar valor para aquela comida. Estão entendendo? Por quê? E aí você pode escolher qualquer coisa. Como eu falei no meu e-book da disciplina, tem 20 coisas lá, então você escolhe alguma, qualquer uma. A gente não é bicho que precisa viver apenas com o necessário, que seria uma muda de roupa, um banho a cada mês, uma água suja às vezes, né? Que tem gente que vive assim, nem por isso morre, e pão e água, sabe? Então assim, a gente não precisa viver igual bicho, não é isso que eu tô falando. Não é que você não possa nunca satisfazer suas vontades, é que você tem que tomar cuidado pra não se tornar um mimado. Como mudar? Como mudar isso, Su? Já falamos bastante sobre isso, né? Mas eu vou pontuar um pouquinho melhor as duas coisas que eu considero mais importantes. Uma, reconheça. Reconheça. Eu sou mimada, como vocês fizeram aí. Seja honesto com você mesmo. Eu vivo pra satisfazer minhas vontades. Eu sou uma fraca. Eu vivo satisfazendo as minhas vontades. Eu só quero fazer o que me agrada. Eu sou egoísta, eu só penso em mim. Eu não penso em agradar o outro. Eu penso só em me agradar. Eu não penso em fazer o que é certo, eu penso em fazer o que eu mais gosto de fazer, o que é mais confortável pra mim. Reconheça essas coisas, olhe pra você e fale, caramba, que vergonha que eu sou nessa área da vida, hein? Que vergonha, que fracasso, como eu sou mimizenta, como eu choro por tudo, me lamento por tudo. Graças a Deus eu tenho emprego, eu tenho um carro, eu tenho as coisas, mas eu me lamento na hora de trabalhar, porque eu gero um sofrimento, sabe? E a outra coisa é retirar o auto-mimo mais recorrente. Você pode começar hoje, agora. Qual o auto-mimo mais recorrente que você tem? É o café todos os dias, é açúcar no café? Tira pelo menos de um cafezinho. Olha, mas eu não gosto. Então, é pra não gostar mesmo. A ideia é essa. Joia, que bom que você não gosta. A ideia é essa. Acrescenta um banho gelado na semana. Banho quente todo dia. Mais um dia na semana eu vou tomar banho gelado. Depois você passa pra 2. Depois você escolhe uma outra coisa. Põe seu despertador pra tocar mais cedo. Tira a soneca dele. Pula da cama, sabe? Faz assim, nossa, no despertador tocar, vai ser como se eu tivesse visto que eu tô faltando 5 minutos pra entrar no trabalho, eu vou pular da cama. A gente não consegue fazer isso. Quando a pessoa fala que não consegue, eu vejo como é mentira. Porque se alguém der um grito dentro de casa, a pessoa pula, levanta e tá na sala. O que foi que aconteceu? Ou seja, consegue. Ela só não quer, né? Todo mundo consegue. Levantar mais cedo, pular da cama, beber um café sem açúcar. Se eu te falar que você vai ganhar R$1.000 pra beber um café sem açúcar, não vai tomar, não. Só se for muito milionário, né? Eu ofereço 10 milhões, toma. Claro que toma, claro que consegue. A questão é que a gente não tem pra que fazer isso. E hoje eu tô te dando os porquês fazer isso. Pra se tornar mais forte, pra ser uma pessoa mais madura, pra deixar de ser chato, pra ser uma pessoa mais interessante, pra ser mais produtivo. Beleza? É isso, gente, que eu tinha pra falar hoje. Entre lá no meu canal do Telegram, que tem o e-book da disciplina, além de alguns conteúdos. Postei um conteúdo super legal ontem, muito legal. Deixa eu ver. Claudine, boa tarde. Claudine. Banho frio, nem pensar ainda. Tudo bem, Oswaldo, a gente não precisa começar do mais difícil. A gente pode começar de um mais facinho e ir complicando depois. A Bruna, eu vou adotar esse café logo cedo. Choque de realidade logo que acorda. É isso mesmo, pra mim, assim, serviu super, tá? Nathalie, delícia, gente dos Estados Unidos aqui nos acompanhando. Rafaela, obrigada, Rafa, que bom que você gostou. Carol, obrigada, gente. Ai, que legal. Terça-feira vai render a sessão. Amei, Nathalie, minha paciente lá dos Estados Unidos. Eu tô muito chique, gente. Eu tô com um paciente do Canadá, de Budapeste. Duas dos Estados Unidos. Assim, essa coisa do online bombou muito e eu tô muito feliz. Que bom, gente, que vocês gostaram. Vai lá no e-book, leia e tem algumas ideias aí de algumas coisas que vocês podem melhorar. Se tiver alguma dúvida, ainda tem uns minutinhos se alguém quiser perguntar, mas eu já falei o que eu tinha pra falar. Ótima live. Darly, beijão, bom saber que você tá aqui. Agora eu preciso fazer minha família ouvir também. Faz, Lili, faz. Vou deixar salva, você mostra alguma coisa assim, uma parte mais legalzinha, depois você vamos ver tudo. Quem sabe, né? Isso aí, gente. Se todo mundo olhasse para o quanto são mimados. Mas sabe uma coisa interessante, Rafa? Primeiro vamos olhar pra gente. Não vamos assistir esse tipo de coisa, esse tipo de live, pregação, sei lá o quê, pensando no que a gente quer que os outros aprendam. Vamos trazer pra gente. O que eu preciso aprender com isso? Às vezes o nosso exemplo, a nossa mudança vai fazer com que os outros mudem também. Tá? Primeiro vamos pensar na gente, muda a gente. Na hora que a gente tiver muito filé, que eu acho
difícil acontecer, sabe? Porque sempre vai ter coisa pra melhorar. Aí a gente, de repente, pode olhar pro outro. Mas o principal objetivo é que a gente aprenda, consiga olhar pra gente e mudar a gente. A gente já tá fazendo muito de fazer isso. Já vai ser muito bom. Joia, pessoal! Xi, saudade de você também. Ximene também foi nossa vendedora lá no Tobão, maravilhosa. Entrou, vendeu os dois. Na primeira semana, vendeu os 2 colchões mais caros da loja. Ficou todo mundo assim, oi? Como é que essa menina fez isso? Sensacional. Ó, obrigada a todos vocês, tá bom? Vocês são maravilhosos. Obrigada por estarem sempre aqui. E é muito importante pra mim ter vocês ao vivo, interagindo. E é isso. A gente se vê semana que vem. Vai ter uma live muito especial mesmo. Vai ter uma convidada. Pela primeira vez no nosso Em Análise com Suelen Alencar, teremos uma convidada maravilhosa. Eu tô confirmando com ela, tô até medo dela desmarcar, mas ela já me confirmou que vai estar sim. Então anotem aí na agenda de vocês. Sexta-feira, 12h12, vai ser uma live maravilhosa, tá bom? A gente vai falar sobre autoestima. Tá joia? Ó, beijão pra vocês. Até semana que vem na live, mas a gente continua aí nos stories, tá bom? Beijão!